Saudações, pessoal da Guarda! Muito bem. Tem algumas músicas que falam muito sobre amizade, sobre o companheirismo, o parceirismo, e parece que ter alguém ao lado, um amigo hoje em dia, é de fato um grande presente. A sociedade está sempre mais dispersa, cada um mais no compartilhar, no curtir, e o contato mesmo assim fica um pouco mais, digamos, precioso quando é possível, não é verdade? E o Enguarda tem uma grande personalidade hoje aqui para vocês, viu? Eu fico feliz porque é um grande amigo, por isso que eu estava falando dessa coisa da proximidade, de ter um parceiro. E eu tenho um grande orgulho de ter esse rapaz aqui ao meu lado, Nilson Martins. É o cara! É verdade, pessoal, nem guarda. Um dos grandes jornalistas. Demorou, mas eu vim, né? É por isso, Você eu vou... convida, nunca dá certo. É uma né, personalidade, eu não falei para vocês, é uma personalidade. Eu sou um dos maiores, ou maior jornalista político da região, é isso, não, Nilson? A gente acompanha e sabe que é verdade. Obrigado. Obrigado. A gente tenta fazer o melhor, né, Por Márcio? isso que é difícil trazer o homem para cá. O homem não para, né? Muitos compromissos aí, né? O Nilson, pessoal, em guarda. O Nilson, ele tem, assim, o programa Fala a Verdade, que vai estar retomando a temporada aqui na TV Osasco. O Nilson também tem uma página da política, coluna em off, no jornal Correio Paulista. O Nilson também é diretor sindical, é isso? Sim Comércio, Sim Osasco. Comércio de Osasco. E também é parceiro do QG Notícias, né, Nilson? Somos sócios. Sócios ali. É o segundo site mais visto da região aqui. Verdade, né, Nilson? Só perdemos para o Correio Paulista. Trabalhando aí. De acordo com o Alexa, né? De fato, tem aí o Alexa, Levantamento Alexa. o que faz a medição aí dos sites de informações de mídia, né? E o QG Notícias, graças ao trabalho, né? Diuturno, praticamente. Vai né? fazer 3 anos agora, né? Então, né? Em março, não é isso? Vamos para o segundo ano, né? Segundo ano. Segundo ano em março Passa agora. tão rápido que perco a noção do tempo. Segundo ano no ar, e aí Em estamos março, dia 1 de março, parece. fazendo aí já Segundo ano. entre os 30 maiores do Brasil, hein? 30 mil, alguma coisa assim, de todas as mídias do Brasil. Mas o Nilson, pessoal do Enguarda, ele é um cara que anda com o celular direto. O celular dele, a bateria dura pouco, porque é tanta coisa. Verdade. Esse é o mundo da política, né, Nilson? É o mundo que Novidades esse ano em Osasco, hein? Como é que foi você lidar com pessoas conhecidas, né? Pessoas próximas aí. né? Amigos aí, a gente passando por dificuldades, né? Os vereadores, o próprio prefeito Rogério Lins. A gente fica muito chateado com essa situação, porque são coisas que eu não vejo necessidade de prisão em determinados casos, né? Mas aconteceu e está acontecendo ainda, né? Não sabe, é uma incerteza, né, do que vai acontecer para frente. O Rogério Lins está firme e forte na prefeitura, encarando o problema com seriedade, as dificuldades que ele está encontrando na prefeitura, está tentando superar, tem muito boa vontade. Ele, Deus ajude que se resolva, e os vereadores também que foram reeleitos. Fala bem de Osasco, né? As coisas tem que resolver, né, Nilson? Na semana passada, tivemos aí a grande chuva, na semana tivemos grande chuva em São Paulo. Osasco não fica de fora das enchentes, e nós ficamos sabendo que o prefeito já foi lá, né, cuidar. Quando acontece algum problema, ele vai em loco no local aí. Eu tive com ele esses dias, né? Ele falou, eu estava lá, até encontramos num restaurante, chegou com a bota tudo cheio de barro. Vocês esqueceram de tirar a bota. Eu só estava lá na Zona Norte. Estava lá na enchente. Estava tentando salvar lá algumas coisas, dificuldades desse pessoal que vira lugar de enchente. É uma coisa que tem que ser resolvida, a gente tem que tomar providência para isso. O Nilson acaba pegando um pouco, assim, em termos de credibilidade. Esse lance do Ministério Público vem, prende, aí o tribunal solta. Essa questão, o cidadão olha, não, foi preso, agora está livre, agora não tem mais nada. Como que o pessoal acaba vendo a nossa justiça? Quem perde, na realidade, é sempre, por mais inocente que seja a pessoa, é a pessoa mesmo. Porque não tem como reverter um escândalo em cima de uma pessoa famosa. Veja bem, quando ele é acusado, a mídia todinha vem em cima. Você vê que a grande mídia nacional estava aqui em Osasco, falando dos assuntos, tanto dos vereadores quanto do prefeito. E a hora que provar a inocência deles, que eu sei que a maioria deles vão provar a inocência,
E não vai ter a mesma repercussão. Não tem. Vai continuar aquela pecha de, ele ficou preso, ele roubou, nos usurpou, e fica aquilo. Fica marcado, né? É aquilo que eu falei no início aqui. Eu não vejo, tem coisas que eu vejo necessidade de prisão, realmente. Mas tem coisas que eu não vejo necessidade de prisão. A gente vê tanta gente cometendo um crime, se apresenta para a polícia e sai pela porta da frente sorrindo. Sim. Rindo de todo mundo, como se não tivesse acontecido nada. Porque ele se apresentou depois de 72 horas. E nesse caso... Tivemos a história desse vereador lá na Bahia, no estado da Bahia, um vereador que chegou no carro da polícia, algemado. Isso. Não é isso? Tomar posse como vereador. O cara foi preso com drogas. O caso do prefeito do Imbu, dizem que pertence a uma organização criminosa. A Justiça, o TSE, que é o órgão maior eleitoral aí, autorizou ele ser diplomado e tomar posse como prefeito. Mas se o cara realmente tem prova que ele deve, como é que vai dar posse para uma pessoa dessa? Então não deve nada, o processo deve ter algum erro lá, liberaram ele. Tem algumas coisas, de fato, né, que a gente difícil fala, de entender, né, Márcio? Que... A justiça brasileira, esses problemas que está tendo nas penitenciárias lá do norte, né? Teve em Roraima, teve em Manaus, Rio Branco e Roraima, né? Rio Branco, agora também não, teve Rio Branco, aí capital do Acre. Teve Horizonte, agora, esses dias teve no Rio Grande do Norte, Natal. E como esse programa é gravado, não sei se nesse inteirinho até vai ter mais, né? Estava confirmado que ia ter mais, não sei. Então a gente fica assim, estamos entregues a esse grupo criminoso. Que está tomando conta, né? O governo paralelo do crime está tomando conta do país, está passando à frente do governo oficial. Por culpa de quem? Por culpa dos próprios governantes. Você vê que lá no Amazonas, chama-se Família do Norte, que é a facção de lá, os caras estão assim, fizeram contrato com as Farc da Colômbia. Acho que é Sindicato do Norte, né? SDN. Família do Norte. Família do Norte, FDN. Fez acerto lá com... Jogando bola com a cabeça do cara lá, rapaz. Decola, põe a cabeça e chuta para um lado, para o outro. É uma absurdo, né? Coisa tão banal. Nós estamos chegando, né? Que ponto que nós chegamos. Quando você vê aqueles vídeos lá dos muçulmanos cortando a cabeça, lá, muita gente inocente é morta. Aqui a diferença é que é bandido também. Agora, eu não sou a favor da morte, claro que não, mas matou um cara que já deve ter matado muitas pessoas. Estuprou, destruiu várias famílias. Para dizer a verdade, eu não tenho dó, não tenho compaixão. Aconteceu. Ele escolheu esse caminho, agora tem que acertar. A pessoa escolhe o caminho errado, a própria pessoa é responsável por isso. E os direitos humanos, esse pessoal da esquerda, muito, sabe, muito em cima, como se fosse uma pessoa assim... Eu concordo que defenda, mas olha o lado das vítimas também. Alguém dos direitos humanos vai na casa da vítima, prestar socorro? Não. Quer dizer, é um lado só, direitos humanos, lado da bandidagem. Então não é legal isso. Tem que ter os dois lados, né? Os dois lados. E quando morre um policial, então, nem falam nada, né? Mas do jeito que nós ficamos sabendo que tem gente que o crime organizado paga profissionais de fora, como advogados, para defendê-los, porque tem gente enfiado aí... Você vê em Cotia... Em várias esferas, né? Um cidadão foi preso, ele era ex-conselheiro, era do Conselho dos Direitos Humanos, né? Então, você ouve alguém dos direitos humanos defender, fala, mas por que está defendendo tanto desse jeito, né? É uma situação que o governo aí está difícil de resolver. Osasco, você começa a olhar, Osasco está superando essa fase que aconteceu, porque foi uma bala, né, que nós passamos aí com essa questão. Ainda está pendente, né, todos eles, os 13 vereadores, e mais o prefeito, eles tiveram que pagar fiança, né, de 300 mil reais, e alguns deles não pagaram, porque não têm condições financeiras de pagar. Então, eu acredito que alguns deles tinham dado prazo até o dia 20, e dia 20 foi sexta-feira, né? Nós não temos informação ainda, por causa da gravação do programa, se realmente conseguiram pagar. Eu acredito que não vão conseguir, porque 300 mil reais, se você analisar bem... Para levantar assim... É muita coisa, né? E você multiplica 13 por 300, vai dar 3 milhões e 900 reais. 3 milhões e 900 mil reais de arrecadação em cima dos 13 aí. Os caras dão 14. São 14, dá 4,2. 4 milhões e 200 mil reais. Quer dizer, esse dinheiro aí só volta para a conta deles, para eles,
se por acaso provar que eles são inocentes, né? O resto é para pagar o gasto, o que gastou com o processo, tudo. Não sei como é que Mas funciona Osasco isso, é uma mas cidade muito grande, né? as condições realmente são... E ouça, são vereadores que foram eleitos pelo povo e agora vai para a Câmara a partir do dia 2 de fevereiro e é obrigado a encarar a população gritando lá atrás, porque sempre tem o lado maldoso, né? A maldade. E fazer o quê? Uma situação que Osasco, né, já... Uma época, nos anos 70, a gente viveu muito isso. Osasco era famosa por ser a cidade do capital do crime, né? Que tudo era centralizado no DP de Osasco. Outra coisa, então... né? Nós que somos jornalistas tem que entender que a gente tem que dar informação sempre ouvindo as duas partes, né? Não um lado só, o lado que acusou. Tem que olhar o outro lado também. Como você não consegue ouvir o outro lado, que nós não conseguimos ouvir, então você deixa em meio termo. Se é verdade ou não, que estão sendo apenas acusados, não tem provas, ainda vai haver um julgamento. Estão respondendo, lá né? adiante. Outra coisa que também que chama atenção é os servidores da Câmara se chamados de fantasma. Como fantasma, eu sempre convivi com eles lá dentro, na sala, nos gabinetes, trabalhando até 8, 9 horas da noite, às vezes quando tinha sessão solene, por causa de alguns lá. Como é que pode ser fantasma alguém que estava trabalhando lá? Porque no dia que eles foram fazer lá que eles fecharam a Câmara, 6 de dezembro, né? que eles deram uma batida lá e quem estava lá dentro não podia sair, quem estava lá fora não podia entrar, porque quem chegou atrasado então passou a ser fantasma. Né? Então, eu estava fazendo algum serviço uma situação externo. meio complicada isso, né? Precisava dar olhar com bons olhos. Se a justiça é uma mulher segurando uma balança com uma venda nos olhos, quer dizer, não tem peso para nenhum dos lados, dos dois lados. E está com 100 ver tem uma também, igualdade, né? quer dizer, então tem que ser coerente com as coisas, né? Não sei, né? Como está em segredo de justiça, a gente não pode dizer assim, mas você está defendendo ele, mas eu estou defendendo porque eu não tive acesso ao processo. Não sei o que está dizendo o processo. Outra, tirar pedras, julgar também, parece que é muito fácil, né? A gente faz isso com muita tranquilidade, né? Outra coisa, aquilo que eu falei, são amigos da gente. Eu que milito na política há tantos anos, conheço todos eles. Quando eu tenho que falar alguma coisa errada, eu coloco na minha página no jornal Correio Paulista, mas continua sendo amigo, né? Não mistura as coisas. Amizade é amizade e a vida política do cidadão a gente tem que colocar lá. Mas respeitando sempre a idoneidade da pessoa e a pessoa. Não maltratar, não ofender, sem ofensa. Todos têm família, têm mulheres, têm filhos, fica muito, realmente difícil, né? A gente fala alguma coisa sabendo que o filho está vendo. Nós não temos esse direito, né, Nilson? Não temos de jeito nenhum. Nós não temos esse direito, não. Acompanhamos os fatos, uma coisa é acompanhar o fato. Sempre deu direito para as pessoas, às vezes eu não consigo conversar com a pessoa. Olha, não foi bem assim. Eu falei, tudo bem, a semana que vem você me manda que eu vou dar a sua parte, a tua versão, pronto, coloca a versão da pessoa e pronto. Esse é o Nilson Martins, pessoal de Guarda, muitos anos. Não nada de errado nisso. Eu erro, todo mundo erra. Eu errar é a coisa mais comum, qualquer um erra. Claro, todos erram. Ninguém está isento também de cometer erros também, né? Todo mundo. Quem que não erra? É verdade. O único que não errou, mataram ele, crucificaram. É verdade. Pessoal de Guarda, esse é o Nilson Martins, muitos anos de imprensa. Alguns aninhos de janela aí. Desculpa. E a gente retorna para o segundo bloco, pessoal de Guarda. E o Nilson tem algumas histórias para contar também do jornalismo e algumas novidades aí para o ano 2017. Ele tem uma bolinha de cristal, viu, pessoal? Retornamos. Mais ou menos. Muito bem, pessoal de Guarda. Eu sou Martins, mas quanta estrada de imprensa, hein, meu amigo? Se olha para trás, você já caminhou, hein? Olha, rapaz, a longa estrada da vida. Longa estrada da vida. Falei em longa estrada da vida, deixa o meu protesto. Eu falei, Nilson, você vai no meu programa, mas você vai cantar. Tá. Porque, pessoal, o Nilson, ele toca instrumento. Nada. Eu estou aprendendo a tocar violão. Aí ele chegou, cadê? Aprendendo a tocar teclado. Eu falei, cadê o teclado? Eu desafino na hora de cantar. Mas ele vai retornar aqui no programa para fazer um show aí. Vai trazer a esposa também, porque os dois cantam aí. Certo, Nilson? Promete? Minha esposa canta bem, eu apenas ensaio. Sim. Faço de conta, né?
Mas o Nilson tem uma longa estrada em jornal. Começou, sempre foi de jornal, né, Nilson? Eu comecei assim, em 1975, eu fui trabalhar na Câmara Municipal de Osasco, eu tinha 21 anos. E era meu primo o presidente da Câmara, né? Chamou, eu fui, não tinha a mínima noção, né? 21 anos. Aí o dono do jornal, o Grande Osasco, Messias, era o proprietário do jornal, não saía da Câmara, quando a Câmara era ali ainda, onde hoje é a Biblioteca Municipal. Atrás era o IML, pronto-socorro, do outro lado a Câmara Municipal. Veio trabalhar comigo no jornal, Grande Osasco. Não. Mas eu não entendo, não, você vai aprender, você tem noção das coisas. E foi assim, então eu tenho até a credencial minha de jornalista de 1977. E de lá para cá eu gostei. Pronto. Passei por vários veículos, né? Fui aprendendo Fomos colegas de vez redação, mais. já fomos colegas de redação, né? Na época das academias, né? É, muita academia. Quanto? 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 Muitas histórias. Na época... Era né, eu, você, o Taxinha, o Nel, né? Taxinha. Jornal Diário. Dividimos lá um pouco o teto da mesa redação e muitas risadas. Mas você que vivia aqueles momentos, a política mudou muito de lá para cá, né? Era diferente, não era? Nós não via, não acontecia naquela época, como está acontecendo agora, né? Que coisa, né? Existia algumas coisas erradas, mas não era, assim, tanto escândalo, né? Eu também vejo que Porque parece... funcionário fantasma sempre existiu. Sempre existiu. Mas eu também vejo que parece que na época o pessoal conversava mais com a gente. Eu não sei, Nilson. Hoje parece que por isso que tem um pouco de... Nós pegamos na época o prefeito Rossi, quando eu fui para o Diário, depois veio o Celso Giglio, depois veio o Silas Bortoloso, aí veio o Giglio de novo, aí veio o Emílio, ficou 8 anos, o Lapas mais 4 e agora o Rogério Lins. E nesse tempo todo mudou muito, né, a política de Osasco. A cidade cresceu de uma forma... Hoje, com orgulho que a gente fala, Osasco é o segundo PIB do estado de São Paulo, o 8º PIB brasileiro. Do país. Nós estamos à frente de quantos estados aí? 19 estados. São 27 unidades da federação, a gente está na frente de 19. Então isso tudo deixa a gente pensar, né? Que é uma cidade que não merece passar por essa lama que Mas eu acredito que nós vamos sair dessa, sabe? Eu acho que uma hora, às vezes as coisas acontecem para mudar mesmo, né? Eu acho que agora é a hora da mudança. Ô Nilson, como que está a imprensa, fora de São Paulo, a nossa imprensa regional, aqui Osasco, Carapicuíba, Barueri, como que a imprensa olha para essa situação, Nilson? Se você analisar bem, os municípios estão quase iguais, né? A situação de Barueri é outro exemplo, que é a nossa cidade das mais ricas, né, da Grande São Paulo, e hoje está passando por sérias dificuldades financeiras também. É a crise, não é uma crise local, é uma crise, diria para você, uma crise do Brasil inteiro. O prefeito fulano também está naquela insegurança, né? A Barueri perdeu boa parte da arrecadação da Petrobras, né? Depois que montaram o Rodoanel, as distribuidoras se dividiram, tem uma lá perto de Mauá, os caminhões que vinham aqui pegar combustível, agora vai para lá, não vem mais para cá, reduziu muito. E aí começou a crise, quer dizer, mas o orçamento delas continua lá, 2 milhões e 400 milhões. Continua lá em cima. Que é apenas uma, como diria para você, não é que vai, é uma expectativa que vai arrecadar. Mas é dinheiro, hein? 2 bilhões e 400 milhões é muito dinheiro, que é o mesmo orçamento praticamente da cidade de Osasco. Se for medir por população, o Barueri, o orçamento lá proporcionalmente é quase o dobro do nosso. É o dobro, porque a dimensão da cidade em comparação com Osasco Mas lá está difícil também, Jandira está difícil, Itapevi está difícil, Carapicuíba está difícil. São todos municípios que não tem... O governo federal tem que mudar, né? Nós arrecadamos aqui os impostos, manda para Brasília e não volta o dinheiro. Né? Agora, você falou dos políticos e tal. A imprensa, daquela época para cá, qual a mudança que você vê mais? Assim? Eu vejo muito jornalista fake. Sou jornalista. Tudo bem? Onde? Jogou onde, né? Jogou onde? Igualzinho. É o famoso quem jogou onde. Quem jogou onde. Tem mesmo, né, Nilson? Muito. Não sabe fazer um O com o copo. Se botar o copo, não consegue fazer o O. Mas é jornalista. E a gente vai falar o quê? Jornalista. Se o cara não consegue escrever, imagina ele colocar uma pontuação, uma vírgula, um determinado ponto da palavra lá.
né? Uma sentença toda. Uma vírgula muda totalmente a situação do que você está querendo fácil, falar. Parece que está... Falta um acento lá no plural, porque a palavra tem, sem o plural ela tem. No plural ela tem um chapeuzinho em cima. A pessoa nem entende o que é isso. Ponto e vírgula, que eu uso muito na minha página. Ponto e vírgula foi feito para usar. É apenas uma pausa, que poderia ter um ponto final, então continuar dali para frente. Uma explicação do que você colocou antes. Você fala a sua página tem o nome lá de Coluna em Off, que é uma coisa já consagrada, né? É. Fundada pelo Taxinha, o Nel. Correio Paulista que depois tem eu entrei, né? Depois eu comecei. Correio Paulista que está lá com o Vanderlei Berrocoso, que é o dono, né? Vanderlei Berrocoso. E o editor de redação lá, o chefe de redação... Robson. É o Robson. Robson Dorizete. Robson Dorizete. Que eu canso de chamar para vir no meu programa, mas ele é tímido. Agora, eu falo para ele, como esse é tímido se você trabalhava na TV Alphaville? Então, o Robson ele tem voz de locutor FM, mas não gosta de conversar com a gente. Eu não sei o que ele fazia na TV Alphaville. Acho que ele produzia programa. A voz dele é maravilhosa. Voz de rádio, igual o nosso parceiro Gurupi, né? O Gurupi é outro vozeirão da nossa imprensa, né? De rádio, é. Tirando os fake, os jornalistas... Essa eu gostei. Tirando os jornalistas fakes que aparecem aí, o pessoal, jornalista de internet, né, principalmente, em termos de conteúdo, a gente deu um up, melhorou, a imprensa está mais fresca, está mais mimimi. Informações muito restritas, para beneficiar um lado ou beneficiar outro, às vezes coisas que se escreve sem checar a informação se é verdade ou não. Copiar release e colar. Esse negócio que é o jeito mais fácil de jornalista hoje, release, para quem está nos assistindo, é mais ou menos uma explicação para que chega para um jornalista do que está acontecendo com um determinado político, uma determinada situação, e você vai lá, pega aquilo, dá uma modificada e coloca. Você entende do seu jeito, escreve da sua forma. Eu escrevo de um jeito, o Márcio escreve de outro. Se botar o mesmo release para mim e para ele for refazer, a forma que eu coloco é diferente da sua, né, Márcio? Claro, claro. Mas no final, todo mundo entendeu o que é. Então, esse é o release. Mas a pessoa vai lá e pô, Ctrl C e Ctrl V. Ctrl copy, né? Ctrl C e pá, Ctrl V, copiou. E põe o nome embaixo lá, o nome dele. Tem casos que o release vem com erro. Eu, às vezes, aproveito o release inteiro, porque está completo, está perfeito. Fala, pô, se eu modificar isso aqui, eu acho que não vai ficar legal. Eu até coloco. Mas, geralmente, algumas coisas eu sempre mudo. O título, a chamada, né? Algumas coisas assim que eu acho que está faltando eu completo. É um grande auxílio para nós jornalistas. Claro. Trabalhar não tem como você não está no lugar onde aconteceu o fato. Como é que você vai adivinhar? Tem que vir para você a situação do que aconteceu. E você coloca. Agora o fake não, o fake ele... Nós trabalhamos com fontes, né? A gente tem longa estrada aí, então a gente vai montando nossas fontes de informação. Claro. Essas fontes passam as informações para a gente e a gente vai garimpando, pegando, né? Montando as peças, né? Agora, simplesmente jogar e colar textos assim, realmente fica muito fácil. Antigamente era obrigado a ser jornalista, tem que fazer nível superior, tem que fazer o curso de jornalismo, de comunicação. Eu não fiz, eu não tenho vergonha de dizer que eu não fiz curso de comunicação, mas eu não me ligo para isso, porque eu escrevo, eu acho que eu escrevo corretamente, tanto que lá no jornal eu mando o texto pronto, se corrige algum errinho de nada, tudo bem. Agora, isso aí, só falando, porque desestimulou muita gente a fazer jornalismo. Então a pessoa acha que vai ser jornalista, não precisa fazer mais curso, não. Mas não é assim. Não. Eu escrevo corretamente, porque eu aprendi lá atrás. Lia muito livro. O segredo de você escrever bem é a leitura. Você tem que ler muito, prestar atenção. Por que tem uma vírgula aqui? Por que tem um acento nessa palavra, você conhece ela sem? Vê o significado. Verdade. E vai entendendo, e você começa a entender como que a língua portuguesa é maravilhosa. Maravilhosa. Nilson, você quando você está lá com o seu telefone, seu telefone é praticamente computador, você está trabalhando, estamos em início de temporada, é claro, né? 2017, o ano legislativo vai começar na Câmara. Eu estou de férias no Correio Paulista, né? Então. Faço umas materinhas de vez em quando lá, mando para eles. O ano legislativo começa dia agora. Dia 2 de fevereiro. Em Osasco, dia 2, que a sessão é terça-feira. Você ouve alguma coisa, já tem alguma situação aí que, digamos assim, eu não falo novidade, não, mas algum contato seu de político sobre Osasco, na região, se o fulano vai continuar, prefeito, se não vai... É outro problema que está lá também, né? Eu acredito que não vai ter problema nem com o Furlan nem com o Rogério Lins. Eu não acredito.
Foi só... São casos diferentes. O Furlan é justiça eleitoral, o caso do Rogério é justiça criminal, né? Então, a eleitoral acaba pegando mais, né? Porque a justiça eleitoral parece que acaba sendo mais incisiva, né? Parece que se ela entender que está errado, ela tira... Entender que está errado, mas aí libera o Ney Santos lá do Imbu para ser prefeito, com toda a carga que está nas costas dele. Não tem nada demais ele liberar, mas se liberou porque ele deve ter parte de um pouco de inocência daquilo, tudo que ele foi acusado, né? Lavagem de dinheiro, posto de gasolina para lavar dinheiro. Então, não sei, precisa ver. Quer dizer, ele levanta tanta denúncia e depois não está acontecendo nada, né, Nilson? Eu acredito que tem que haver muita coerência nas coisas. Aliás, o país está numa situação que está hoje por falta de interesse de analisar mais objetivamente as coisas e não tomar decisão sem antes verificar a verdade, o que está certo e o que está errado. Tá, a gente tem notícia aí de gente inocente que fica na prisão 2, 3 anos sem nunca ter cometido nenhum crime. É verdade. E ninguém toma providência. Mas como tomar providência com quem errou? O delegado mandou ele preso, errou no boletim de ocorrência quando abriu o processo. Então alguém tem que ser punido nisso. O juiz errou, tem que ser punido. Se o cara está inocente, alguém é responsável. Tem que responder. Mas ninguém toma providência quanto a isso. Nós temos um Ministério da Justiça que faz vista grossa para um monte de coisa. A situação do que está acontecendo aí com esses grupos organizados do crime aí, da rivalidade entre eles, está se matando, tudo, é culpa do governo. Por que deixou crescer? Quando era pequenininho não era mais fácil cortar na raiz? Quando começou tal Comando Vermelho lá no final dos anos 70 para 80, lá no Rio de Janeiro, não estava fácil cortar ali no início? O que eles fizeram? Foram misturar preso comum com preso da época da ditadura, aqueles de guerrilha que sabia como que fabricava pólvora, faziam arma, colocaram tudo junto, táticas de guerrilha. Olha o que deu. É o que está nisso agora. Ninguém se preocupou com isso. Nilson, você promete que você vai retornar aqui como músico para cantar com a gente? Me preparando bem, sim. Porque o meu pavor, apesar que está sendo é gravado, difícil, pode editar tudo, mas eu acho que um violãozinho aqui de vez em quando caía. Até agora, se eu tivesse que tocar um violão, mas ficou bem assim, apavorado, que é a primeira vez na TV, né? Faço meus vídeos em casa e boto no Facebook quando tá tudo certinho. Mas vamos ficar no pé dele, viu pessoal de Guarda? Vamos ficar no pé porque tá aí o nosso amigo jornalista, ele toca instrumento, canta e tem que retornar para fazer esse showzinho aqui pra gente, né? Fico devendo. Curtir umas boas músicas. Nilson, agradeço muito, muito obrigado por ter vindo aqui tomar um cafezinho no Guarda. Eu que agradeço. Parceirão, meu irmãozão. É isso aí. Logo estaremos muito feliz. Esse é o grande amigo, parceiro de notícia. O programa Fala a Verdade às quartas e sextas-feiras, do meio-dia a 1h, ao vivo, pela NET, Cabo Net, Vivo Fibra TV e também pelo Facebook. Ao vivo vai pelo Facebook e todo mundo pode assistir. Saudações, pessoal de Guarda. Saúde e paz. Tchau.